No coração do Brasil, o nome Cafu ressoa como uma lenda viva. O lendário lateral direito, capitão da seleção brasileira que ergueu a taça do Mundial de 2002 com um sorriso que iluminava o mundo, não apenas marcou época nos gramados, mas construiu um império silencioso após pendurar as chuteiras. Sua empresa, a Sporttech, é um colosso discreto, fornecendo soluções de análise de dados e gestão de equipes para clubes de futebol ao redor do globo, revolucionando o esporte nos bastidores. Mas o que poucos sabem é que Cafu também é o maior acionista da Voe Brasil, a maior companhia aérea do país, embora assolada por crises. Com 30% das ações, ele detém um poder imenso, mas prefere a sombra ao holofote. Para Cafu, a verdadeira força está na discrição, na habilidade de moldar sistemas sem ser visto, como um maestro que conduz a orquestra sem jamais subir ao palco. Ele é um homem de contrastes. Pode comandar uma sala de engenheiros com uma calma inabalável, mas passa suas noites em uma casa modesta no bairro de Morumbi, em São Paulo, consertando bicicletas antigas ou jogando bola com as crianças da vizinhança. Sua residência, moderna mas sem ostentação, esconde-se entre as colinas verdes, um refúgio de design minimalista equipado com uma pequena academia onde ele mantém a forma. Cafu veste camisetas de algodão e jeans gastos, reservando os ternos sob medida para ocasiões inevitáveis. Ele é, em todos os sentidos, um rei invisível, governando um império digital e aéreo com a mesma precisão que exibia nos campos, mas sem o desejo de ser celebrado. Essa invisibilidade não é acidental. Cafu sabe que no Brasil o sucesso de um homem negro vem com um preço. Olhares desconfiados, perguntas incessantes e expectativas que ele nunca quis carregar. Ele não deseja ser um símbolo, quer ser um criador. Por isso, deixa seu trabalho falar por ele, enquanto ele permanece um sussurro nos corredores do poder. Mariana Costa, sua assistente brilhante e leal, é o rosto público da Sporttech, conduzindo negociações e aparições com uma precisão cirúrgica. Foi Mariana quem primeiro trouxe a Voe Brasil à atenção de Cafu. Não como uma opção de viagem, ele prefere jatos particulares, uma concessão necessária à sua agenda, mas como um investimento. É um dinossauro, Cafu, disse ela, deslizando um tablet sobre a mesa de madeira escura em sua sala de reuniões. Sistemas ultrapassados, greves sindicais a cada 2 anos, serviço ao cliente que faz uma consulta odontológica parecer divertida. Mas os ativos deles são de ouro. Portões próprios em todos os grandes aeroportos, uma frota velha mas quitada, rotas internacionais exclusivas que ninguém mais pode tocar. Os ossos são bons, Cafu. A liderança é que está fossilizada. Ele folheou os dados, seus olhos treinados percorrendo balanços financeiros e análises de mercado. Eles estão sangrando dinheiro com combustível ineficiente e um software de reservas que parece da era do fax, murmurou, já enxergando os padrões. A logística é um caos. Usam um mainframe dos anos 80. O conselho é um clube fechado de velhos ricos que só sabem tapar buracos com conchavos. Mariana sorriu, com um brilho nos olhos. Exatamente. Está maduro para uma tomada, mas ninguém quer a dor de cabeça. Cafu inclinou a cabeça, um leve sorriso surgindo. Não quero uma tomada hostil, quero uma silenciosa. Nos 18 meses seguintes, através de uma rede de empresas de fachada e fundos fiduciários montados minuciosamente pela equipe jurídica de Mariana, Cafu começou a comprar. Ele adquiria ações nos momentos certos, após relatórios de lucros desastrosos, ameaças de greves sindicais, multas da Agência Nacional de Aviação Civil. Nunca comprava o suficiente de uma vez para acionar os alarmes da Comissão de Valores Mobiliários, apenas uma acumulação constante, implacável. Como um tubarão nadando nas profundezas, ele era invisível, indetectável, até que fosse tarde demais. Tornou-se o maior acionista da Voe Brasil, controlando 30% da companhia, enquanto o conselho, alheio, atribuía a movimentação no mercado a fundos de hedge e investidores institucionais. O nome Cafu nunca cruzava suas reuniões. Ele não existia para eles. E Cafu não tinha interesse em se sentar no conselho. Isso o tornaria visível. Em vez disso, usou seu poder de voto para instalar 2 novos membros, aparentemente independentes, mas cuidadosamente selecionados por Mariana. Eles eram seus olhos e ouvidos, proxies que começaram a fazer as perguntas certas, pressionando sutilmente por modernização, eficiência, experiência do cliente. O velho conselho resistia, mas os números, os terríveis números que mostravam prejuízos crescentes, os forçavam a ouvir. Aos poucos, o gigantesco navio da Voe Brasil começava a mudar de rumo.
Uma das primeiras iniciativas propostas por seus aliados no conselho foi o programa De Volta ao Chão. A ideia era que todos os executivos, do CEO aos gerentes, passassem um dia por trimestre trabalhando na linha de frente, como agentes de check-in, carregadores de bagagem ou comissários de bordo. O objetivo era reduzir a distância entre as torres corporativas e a realidade dos passageiros. Cafu, informado sobre o programa por seus proxies, achou a ideia fascinante. Ele acreditava que para consertar um sistema, era preciso entender-lo desde a base. Ele próprio passara semanas nos escritórios da Sporttech, ouvindo os engenheiros e testando os servidores. Então, decidiu participar, mas não como Cafu, o bilionário acionista. Ele seria apenas mais um passageiro, viajando incógnito para ver a Voe Brasil com os próprios olhos. Queria sentir o desconforto das poltronas apertadas, observar a pintura descascada, os funcionários sobrecarregados, a verdade crua da companhia que ele estava tentando salvar. Comprou uma passagem de ida e volta de São Paulo a Rio de Janeiro, classe econômica, assento 20 e 2C, no meio da fileira. Usou o nome Carlos Silva. Pagou com um cartão de crédito comum e criou um e-mail descartável. No sistema da Voe Brasil, ele era apenas um ponto de dados, uma face anônima na multidão. Ao preparar sua pequena mala de mão, sentiu uma excitação que não experimentava desde os dias de finais de campeonato. Era uma missão de reconhecimento, uma incursão ao coração da fera que ele possuía. Ele não imaginava que essa simples viagem o colocaria em rota de colisão com os preconceitos e falhas sistêmicas que ele buscava eliminar. O voo de São Paulo começou com uma mediocridade previsível. O avião, um Airbus A320 antigo, tinha poltronas com couro desgastado e mesinhas de bandeja que rangiam ao abrir. O Wi-Fi era intermitente. O ar no interior da cabine parecia reciclado demais, e os comissários moviam-se com uma exaustão ensaiada. Cafu, espremido entre uma mãe ocupada com um bebê inquieto e um homem de negócios que não parava de digitar no laptop, observava tudo. Notou a desorganização do embarque, que começou com 15 minutos de atraso, um caos de filas mal definidas. A agente do portão, visivelmente estressada, respondeu com rispidez a um casal que tentava entender as regras de bagagem. Ele sentiu uma vibração sutil no chão da cabine, um sinal de motores que precisavam de manutenção, algo que os relatórios da frota já haviam apontado. Pediu um copo d'água, que veio em um copo de plástico com um gosto estranho, morno. Era exatamente a experiência que ele esperava. Abaixo da média, esquecível, mas cheia de oportunidades para melhorias. Ele anotava mentalmente, digitando observações discretas em um aplicativo seguro no celular, cada detalhe um fragmento do quebra-cabeça que ele planejava montar. O problema começou no desembarque no Rio, no Aeroporto Internacional do Galeão. O voo atrasou 45 minutos devido a um pequeno problema técnico, e a multidão no portão B12 ficou inquieta. A única agente do portão, uma jovem com um sorriso forçado e olhos cansados, repetia frases vagas como "Estamos resolvendo, por favor, aguardem". Cafu, de pé no canto, observava a dinâmica. Ele sabia que uma comunicação clara, algo como "Estamos substituindo um sensor na asa esquerda. Estará pronto em 30 minutos", poderia acalmar os ânimos. Mas o vácuo de informação alimentava a frustração, um erro básico que ele já havia eliminado na Sporttech. Quando o embarque finalmente foi liberado, a pressa dos passageiros, agora ansiosos, tornou o processo ainda mais caótico. Cafu, no grupo de embarque 4, foi um dos últimos a entrar. Ao chegar à sua fileira, encontrou os compartimentos de bagagem acima de seu assento lotados. Era um problema recorrente, algo que sua equipe já trabalhava para resolver com algoritmos de alocação de bagagem e políticas de embarque mais inteligentes. Por enquanto, porém, era sua realidade. Ele caminhou até o fundo do avião e encontrou um compartimento vazio 2 fileiras atrás. Ao levantar sua mala, um homem no assento do corredor, um sujeito corpulento vestindo uma camisa polo manchada, resmungou: "Esse espaço é meu". Cafu, mantendo a calma, respondeu educadamente: "O comissário disse para usar qualquer espaço livre. Todos os outros estão cheios". O homem, cuja etiqueta na bagagem o identificava como João, endureceu a voz: "Estou guardando para o meu amigo. Arranje outro lugar". Cafu, ainda sereno, insistiu: "Senhor, os compartimentos são por ordem de chegada. Seu amigo não está aqui, e eu preciso guardar minha mala". João levantou os olhos, e Cafu viu um brilho de irritação misturado com algo mais profundo, um preconceito enraizado. Para João, Cafu,
Um homem negro de jeans simples e jaqueta discreta não era alguém para negociar, mas alguém para ser colocado em seu lugar. Escuta aqui, disse João, elevando o tom para atrair atenção. Eu disse que é meu. Ou acha outro lugar, ou desce desse avião. Ortin. A discussão, embora pequena, começou a chamar olhares. O comissário Felipe, um jovem com um ar de superioridade, aproximou-se. Qual o problema aqui? Perguntou, seu tom já acusatório enquanto olhava para Cafu. Estou apenas tentando guardar minha mala nesse espaço vazio, explicou Cafu, mantendo a voz firme mas cortês. Esse senhor diz que está reservando. Felipe olhou para João, que deu de ombros com um meio sorriso, e depois para Cafu, avaliando sua roupa casual. Uma decisão foi tomada em frações de segundo. Se ele disse que está guardando, você precisa respeitar, disse Felipe, sua voz carregada de condescendência. Você está atrasando o voo inteiro. Guarde a mala no check-in ou vamos ter que pedir para você sair. Cafu sentiu uma onda de frustração, não pela mala, mas pela injustiça preguiçosa. Os comissários são responsáveis pelos compartimentos, disse ele, ainda controlado. A política não permite reservar espaços. Pode, por favor, me ajudar a encontrar um lugar para minha mala, para que possamos decolar? Para Felipe, isso soou como um desafio à sua autoridade. Não vou discutir com você, retrucou, cruzando os braços. Suas opções são despachar a mala ou sair do avião. Qual vai ser? Os passageiros agora olhavam abertamente, sussurros percorrendo a cabine. Cafu sentia os julgamentos rápidos sendo formados. A mãe ao seu lado apertava o bebê, nervosa. O homem de negócios parou de digitar, lançando um olhar desconfiado. Antes que Cafu pudesse responder, uma nova voz cortou o ar. Era o comandante Antônio Lima, emergindo da cabine de comando. Sua farda impecável, cabelo grisalho penteado com rigor, exalava uma aura de autoridade absoluta, o rei incontestável daquele tubo de metal. O que está segurando a gente, Felipe? Perguntou. Seus olhos azuis afiados varrendo a cena. Esse passageiro, disse Felipe, apontando para Cafu como se ele fosse uma prova em um tribunal. Está se recusando a seguir instruções sobre a bagagem. Está sendo disruptivo e atrasando a partida. Antônio não pediu detalhes. Seus olhos fixaram-se em Cafu, e naquele olhar, Cafu reconheceu algo familiar, algo que ele já havia enfrentado em outros contextos, de outras pessoas. Não era um olhar que via um indivíduo, mas um estereótipo, um problema a ser resolvido. Você, disse Antônio, sua voz baixa mais firme. A palavra você, carregada de desdém. Meu comissário deu uma ordem. Este é o meu avião, e aqui as coisas são do meu jeito. Estamos 45 minutos atrasados, e minha paciência acabou. Entregue essa mala para ele despachar e sente-se, ou vou mandar te tirar daqui. Entendeu? A cabine ficou em silêncio. Todos esperavam a resposta de Cafu. Ele olhou para o rosto convencido de Antônio, o sorriso triunfante de Felipe, a expressão de satisfação de João, e tomou uma decisão. Ele não era apenas um passageiro, era o dono, e essa era uma podridão em sua companhia que ele precisava ver até o fim. Entendi perfeitamente, disse Cafu, sua voz calma mas clara. Ele abaixou a mala lentamente e a entregou a Felipe. Mas garanto que vocês vão se arrepender disso. Felipe pegou a mala com um sorriso arrogante. Antônio deu um aceno curto, como um general que esmagou uma rebelião insignificante, e voltou para a cabine de comando. Enquanto Cafu caminhava os poucos passos até o assento 22C, sentia os olhares queimando suas costas. Ele não era mais apenas um homem que perdeu uma discussão. Para todos naquele avião, ele era um encrenqueiro que fora devidamente colocado em seu lugar. O voo prosseguiu em uma tensão palpável. A mãe ao seu lado evitava contato visual, suspirando de vez em quando com um ar de vítima. O homem de negócios colocou fones de ouvido, mas Cafu via seus olhares furtivos, uma mistura de medo e desprezo. Para eles, e provavelmente para todos que testemunharam a cena, Cafu era agora um problema em potencial, mais preocupante que qualquer turbulência climática. Por fora, Cafu permanecia calmo, quase sereno, olhando fixamente para o encosto à sua frente, as mãos repousadas nos joelhos. Por dentro, porém, uma tempestade de cálculos rugia. Isso não era mais uma simples viagem de campo. Havia se transformado em um teste de estresse ao vivo de sua própria organização. E os resultados eram desastrosos. Não se tratava apenas de um comissário rude ou de um passageiro territorial. Era sobre um comandante que usava sua autoridade não para garantir segurança, mas para impor seus próprios preconceitos.
Era sobre uma cultura onde a presunção de culpa recaía imediatamente sobre um homem negro em uma disputa trivial. Ele via toda a sequência como uma cascata de falhas sistêmicas. Falha 1. Logística. A falta de espaço nos compartimentos era resultado direto de políticas de embarque ruins e da ausência de investimentos em aeronaves com maior capacidade. Falha 2. Treinamento de atendimento. Felipe escolhera o confronto em vez da resolução a cada passo, não buscando solucionar o problema, mas eliminar a pessoa que ele via como o problema. Falha 3. Responsabilidade de comando. Antônio falhara no teste supremo de liderança. Ele entrou na situação, fez um julgamento instantâneo baseado no relatório enviesado de um subordinado e usou todo o peso de seu comando para esmagar uma queixa de cliente, em vez de investigá-la. Sua declaração de "meu avião, meu jeito" não era sobre segurança, era sobre ego. Cerca de 1 hora após a decolagem, Felipe passou pelo corredor com um serviço de bebidas. Ele serviu a mãe ao lado de Cafu e o homem de negócios com um sorriso forçado, mas quando chegou a Cafu, o sorriso evaporou. "Algo para você?" perguntou, o tom seco, quase hostil. "Um suco de laranja, por favor", disse Cafu, mantendo a voz neutra. Felipe serviu o suco, seus movimentos bruscos, e ao entregar o copo, uma pequena turbulência balançou o avião. Foi leve, mas suficiente para que sua mão escorregasse, derramando algumas gotas do suco na jaqueta de Cafu. "Ops", disse Felipe com um sorriso quase imperceptível, sem oferecer um guardanapo ou se desculpar. "Posso pegar um guardanapo?" perguntou Cafu, ainda composto. Felipe soltou um suspiro exagerado, como se fosse o maior inconveniente do mundo. Rasgou um guardanapo de papel fino e o jogou para Cafu. "Toma." Era uma pequena coisa, um ato mesquinho de desrespeito, mas profundamente revelador. Confirmava que, para Felipe, Cafu não era um cliente a ser servido, mas um adversário a ser provocado. Cafu pegou o guardanapo, limpou as manchas na jaqueta lentamente e o dobrou, colocando-o no bolso do assento à frente. Ele tinha todos os dados que precisava. Quando o avião começou a descer para o rio, a voz de Antônio ecoou pelo interfone em um tom alegre e ensaiado, anunciando a hora de chegada e agradecendo por escolherem a Voe Brasil. A hipocrisia era insuportável. Cafu sabia o que precisava fazer. Ele tinha que escalar isso, não por ele, mas por cada passageiro que já havia sido ou seria tratado assim. Ele precisava ver quão fundo ia a podridão. Apertou o botão de chamada. Momentos depois, uma comissária diferente, uma jovem chamada Ana, com uma postura mais profissional, apareceu. "Sim, senhor, posso ajudar? Quero falar com o comandante quando aterrissarmos", disse Cafu, a voz baixa mas firme. "Preciso registrar uma reclamação formal contra um de seus tripulantes, e quero o nome e o número de funcionário dele." Ana pareceu surpresa. "Senhor, é muito raro o comandante encontrar passageiros na ponte de embarque. Posso te dar um cartão de atendimento ao cliente." Cafu balançou a cabeça. "Não quero um cartão. Quero falar com o responsável por este voo. O incidente aconteceu na presença dele e com sua aprovação. Por favor, passe a mensagem." Ana, sentindo a determinação inabalável em seus olhos, assentiu nervosamente e se dirigiu à frente da cabine. Cafu a observou enquanto ela falava baixo com Felipe, que lançou um olhar venenoso em sua direção antes de ela entrar na cabine de comando. O sinal de afivelar cintos acendeu. O avião fez sua curva final. As flaps rangeram, e logo estavam no solo, taxiando para o portão. Enquanto o avião estacionava e os motores diminuíam, a agitação usual começou. Passageiros desatando cintos, pegando malas, lotando o corredor. Mas Cafu permaneceu sentado. Ele observava a porta da cabine de comando. Ela se abriu e Antônio Lima emergiu. Não estava procurando Cafu. Seu rosto era uma máscara de determinação sombria. Ele caminhou até a frente do avião, pegou o interfone e falou. Sua voz agora fria e dura como aço. "Senhoras e senhores, peço sua atenção por um momento. Devido a uma preocupação de segurança envolvendo um passageiro disruptivo, devo pedir que todos permaneçam em seus assentos até a chegada da polícia para embarcar na aeronave. Por favor, fiquem sentados." Um murmúrio de surpresa e nervosismo varreu a cabine. As pessoas trocavam olhares assustados e então, quase em uníssono, seus olhos se voltaram para Cafu. Ele era o passageiro disruptivo, a ameaça à segurança. A mãe ao seu lado encolheu-se, puxando o bebê para mais perto. O homem de negócios parecia pálido. Em um instante, Antônio transformara Cafu de um passageiro reclamante em um perigo potencial na mente de mais de 100 pessoas. Era um abuso de poder chocante,
uma marcação pública destinada a humilhar e intimidar. Cafu sentiu uma fúria gelada, mas sua expressão permaneceu impassível. Ele queria ver quão fundo ia a podridão. Não precisava esperar muito. A cortina estava prestes a subir para o ato final. Na ponte de embarque do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, o ar estava carregado de tensão. 2 policiais, com rostos impassíveis, conversavam brevemente com o comandante Antônio Lima, que apontava para Cafu com uma certeza inabalável. É ele, disse Antônio, a voz ecoando como uma sentença. Passageiro disruptivo, desrespeitou ordens da tripulação e comprometeu a segurança do voo. Os passageiros, ainda sentados na cabine, sussurravam entre si, os olhos fixos em Cafu, agora rotulado como uma ameaça. A mãe ao lado dele abraçava o bebê com força, enquanto o homem de negócios ao lado da janela parecia petrificado. Cafu, no entanto, permanecia calmo, sentado no assento 22C, com uma serenidade que contrastava com o caos ao seu redor. Por dentro, ele estava em chamas, não por raiva cega, mas por uma determinação fria de expor a podridão que acabara de enfrentar. Ele sabia que o momento de virar o jogo estava próximo. O policial líder, o oficial Souza, aproximou-se da fileira 22. Senhor, disse ele com um tom educado mais firme, sou o oficial Souza. Precisamos que o senhor pegue seus pertences e nos acompanhe. Cafu olhou para ele, os olhos tranquilos. Estou sendo preso? Perguntou a voz serena. Não, senhor, respondeu Souza. O comandante identificou o senhor como um passageiro disruptivo e solicitou sua remoção. Queremos apenas ouvir sua versão dos fatos. Cafu assentiu lentamente. Ficarei feliz em contar o que aconteceu. Ele se levantou com deliberação, sem pegar nada, já que sua mala havia sido despachada à força. Caminhou pelo corredor, flanqueado pelos 2 policiais, sentindo o peso dos olhares dos passageiros. Era como atravessar um tribunal improvisado, onde ele já havia sido julgado e condenado na corte da opinião pública. Ao passar pela área de serviço, viu Felipe, o comissário, de braços cruzados, um sorriso venenoso no rosto. Antônio, postado na porta da cabine, exibia a postura de um homem que acabara de vencer uma batalha. Seus olhos encontraram os de Cafu e o comandante lançou um olhar de desdém final, como se dissesse, aqui eu mando. Oh! Ao chegar à ponte de embarque, Cafu encontrou não apenas os policiais, mas também Roberto Almeida, o supervisor de solo da Voe Brasil, um homem de terno azul marinho que parecia visivelmente desconfortável. O crachá de Roberto tremulava enquanto ele tentava entender a situação. Comandante Lima, perguntou Roberto, com um tom que misturava deferência e ansiedade. Qual é a situação? Antônio, com a confiança de quem controlava o palco, repetiu sua narrativa. Este passageiro foi argumentativo e insubordinado desde que entrou a bordo. Desrespeitou as instruções da tripulação, tornou-se confrontador e criou um ambiente de intimidação. Quando informei que não toleraria suas queixas frívolas, ele ficou agitado. Por segurança da minha tripulação e dos passageiros, decidi removê-lo. Era uma história tão bem ensaiada que parecia roteirizada, entregue com uma convicção que beirava a arrogância. O oficial Souza virou-se para Cafu. Senhor, isso é verdade? Cafu respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, fixou os olhos em Roberto Almeida. Senhor Almeida, começou, com uma voz tão calma que cortava a atenção como uma lâmina. Qual é a capitalização de mercado atual da Voe Brasil? Roberto piscou, completamente desconcertado. Eu não sei ao certo. Talvez uns 5 bilhões de reais. Mas o que isso tem a ver com qualquer coisa? Cafu continuou, o tom suave como seda. E que porcentagem da empresa você acha que o maior acionista individual possui? Antônio bufou, incapaz de se conter. Que palhaçada é essa? Oficial, é disso que estou falando. Ele é delirante. Mas Cafu ignorou o comandante, mantendo os olhos em Roberto. Senhor Almeida, preciso que o senhor faça 2 coisas agora. Primeiro, ligue para o CEO da Voe Brasil, senhor Paulo Mendes. Não para o assistente, não para o chefe de gabinete, mas para o próprio Paulo. Diga a ele que temos um código samba em mãos. Roberto franziu a testa, confuso. Código samba? Isso não é um código da companhia. Cafu esboçou um leve sorriso. É um código que estabeleci com o Sr. Mendes há 2 meses, para emergências inescapáveis que exigem sua atenção imediata. Ele saberá o que significa. Segundo, pegue seu tablet corporativo. Um alerta está prestes a aparecer na tela. Cafu tirou o celular do bolso e discou um número. Mariana, sou eu, disse ele a voz firme. É hora.
Ative o protocolo Cafu. Transparência total. Ele ouviu por um momento antes de continuar. Sim, todos eles. O conselho, o jurídico, o escritório do Paulo. Agora. Ele desligou. Antônio revirou os olhos, exasperado. Roberto, você vai mesmo deixar esse homem desperdiçar nosso tempo com esses jogos? Mas Roberto não estava ouvindo. Ele puxou o tablet do bolso do paletó. E seus olhos se arregalaram. O rosto, já pálido, perdeu toda a cor. Sua mão começou a tremer enquanto ele olhava da tela para Cafu e de volta para a tela. Meu Deus, sussurrou Roberto, as palavras presas na garganta. O que é? Perguntou o oficial Souza, percebendo a mudança drástica na atmosfera. Roberto virou o tablet para que os policiais, Antônio e um Felipe agora hesitante que espiava da porta, pudessem ver. A tela exibia um alerta de emergência do Departamento de Segurança Corporativa e Relações com Investidores da Voe Brasil. No topo, havia uma foto oficial de Cafu, tirada para o site da Sport Tech, seguida por um texto. Alerta de segurança e liderança urgente. Passageiro Carlos Silva. Identidade real. Cafu, fundador e CEO da Sport Tech. Status. Maior acionista individual da Voe Brasil Holdings. 30% de posse. Ação. Todos os funcionários devem oferecer ao Sr. Cafu toda a cortesia e assistência possíveis. Qualquer solicitação deve ser escalada imediatamente para o escritório do CEO. Não é um exercício. A ponte de embarque ficou silenciosa como um túmulo. Os policiais olharam do tablet para Cafu, o homem que haviam acabado de escoltar como um criminoso comum. Felipe, que esticava o pescoço para assistir ao espetáculo, parecia ter visto um fantasma, seu sorriso arrogante dissolvido em puro terror. E Antônio Lima, seu rosto era uma pintura de colapso total. A confiança, a autoridade, a indignação justificada, tudo desmoronou em um instante, substituído por uma compreensão aterradora. O sangue sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez doentia. Ele olhou para Cafu, vendo-o pela primeira vez não como um problema, mas como o homem que segurava sua carreira, sua aposentadoria, seu futuro nas mãos. Cafu guardou o celular no bolso e encarou o trio devastado à sua frente. Ele se dirigiu diretamente a Antônio, a voz desprovida de raiva, carregada apenas com o peso frio da verdade. Comandante Lima, o senhor estava certo. Este é o seu avião. Ou melhor, era. O celular de Cafu vibrou. O identificador de chamadas mostrava Paulo Mendes. Ele atendeu, colocando no viva voz para que todos ouvissem. Cafu, meu Deus, é você? O que está acontecendo no Rio? A voz do CEO da Voe Brasil era frenética, carregada de pânico. Olá, Paulo, respondeu Cafu, com uma calma quase sobrenatural. Resolvi participar do seu programa de volta ao chão. Queria sentir a experiência real do cliente. E devo dizer, foi extremamente esclarecedor. Cafu, eu sinto muito. Acabei de ver o alerta. Estou olhando o relatório do incidente agora. É inacreditável. O que você precisar, o que quiser, é seu. Cafu manteve os olhos fixos em Antônio. Paulo, estou na ponte de embarque Portão B12 com 2 policiais, seu supervisor de solo, Sr. Almeida, seu comandante Lima e um de seus comissários, um tal de Felipe. Eles acabaram de me remover do avião porque ousei reclamar da falta de profissionalismo da tripulação e da negligência do comandante. Ele me classificou como uma ameaça à segurança. Como isso te soa? Do outro lado da linha ouviu-se um som de engasgo. É um pesadelo, Cafu. Um pesadelo absoluto. Lima é um comandante sênior, 25 anos conosco. Não entendo. Eu entendo perfeitamente. Cortou Cafu, a voz afiada. Ele viu um homem negro na classe econômica, que não se deixou intimidar e decidiu usar sua autoridade para esmagá-lo. Não viu um cliente, viu um problema a ser descartado. Isso não é um mal-entendido, Paulo. É um sintoma de uma doença profunda na cultura da sua empresa. Antônio tentou falar, a voz fraca e trêmula. Senhor Cafu, eu não sabia. Foi um erro de julgamento. O senhor estava sendo... Ele parou, percebendo o absurdo de continuar. Sendo o quê, comandante? Desafiou Cafu, voltando toda a atenção para ele. Disruptivo por tentar guardar minha mala em um compartimento vazio que sua tripulação não gerenciou? Por pedir um guardanapo quando seu comissário derramou suco em mim de propósito? Por ter a audácia de pedir seu nome para registrar uma reclamação? Felipe, em um erro fatal de julgamento, deu um passo à frente, as mãos torcidas em falsa sinceridade. Senhor, foi um mal-entendido. A turbulência, eu
Eu nunca... Chega, disparou Cafu, e a força das palavras fez Felipe recuar como se tivesse levado um tapa. Eu vi seu sorriso. Senti seu desprezo. Você gostou de cada segundo disso. Cafu voltou-se para o telefone. Paulo, aqui está o que vai acontecer. Com efeito imediato, o comandante Lima e o comissário Felipe estão suspensos, com demissão a caminho. Quero suas credenciais corporativas revogadas antes que eu saia desta ponte. O pagamento final pode ser enviado pelo correio. Feito, disse Paulo, sem hesitação. Antônio cambaleou, a mão buscando apoio na parede. 25 anos de serviço, sua aposentadoria, seu orgulho tudo evaporado em uma ligação. Felipe começou a chorar, os ombros tremendo. Além disso, continuou Cafu, quero que Roberto Almeida seja meu acompanhante pessoal. Ele vai recuperar minha mala, onde quer que seu funcionário a tenha jogado, e me escoltar até o lounge de primeira classe da Voe Brasil, onde minha equipe jurídica, que está voando de São Paulo, vai me encontrar. Você vai providenciar um jato particular, com combustível cheio, para me levar, minha equipe e o senhor Almeida de volta a São Paulo hoje à noite. Claro, Cafu. O jato estará pronto, respondeu Paulo. E Paulo, acrescentou Cafu, a voz baixando novamente. Cancele minha passagem de volta. Não pretendo voar comercial em sua companhia novamente até ter certeza de que o engraxate no lounge não vai chamar a polícia se eu riscar meus sapatos por acidente. Ele desligou, a finalização absoluta. Cafu olhou para os policiais. Oficiais, obrigado pelo seu tempo. Como podem ver, a situação está resolvida. Sim, senhor, disse Souza, ainda um pouco atordoado. Vamos nos retirar. Eles tocaram os bonés e saíram, certamente levando uma história para contar pelo resto da vida. Restaram apenas os funcionários da Voe Brasil, presos no cenário que eles próprios criaram. Roberto Almeida ficou em posição de sentido, os olhos cheios de uma ansiedade ansiosa para agradar. Felipe soluçava abertamente. Antônio encarava o vazio, o rosto um retrato de derrota. Senhor Cafu, murmurou Antônio, os olhos implorando. Por favor, minha vida inteira, minha família. Foi um erro estúpido. Cafu o encarou por um longo momento, não com raiva, mas com uma decepção profunda. Não, comandante, disse, a voz baixa, mas carregada de um julgamento final. Não foi um erro. Um erro é esquecer de baixar o trem de pouso. Um erro é taxiar na pista errada. O que o senhor fez foi uma escolha. Escolheu com base no que viu. E não viu um homem. Viu um estereótipo. Não desescalou, dominou, não liderou, intimidou. E quando foi desafiado, tentou arruinar minha vida só para provar um ponto. A única coisa que não considerou foi que eu sou o dono da companhia. Isso não é karma, comandante. É a conta do seu preconceito. E ela acabou de chegar. Cafu virou-se para Roberto. Senhor Almeida, minha mala. Roberto assentiu, quase correndo em direção ao terminal, desesperado para escapar do carnage. Cafu lançou um último olhar para Felipe, que chorava, e Antônio, agora um homem vazio. Não sentiu triunfo, apenas uma tristeza drenante. Ele não queria esse confronto. Mas ele o encontrou, e agora o levaria até o fim. A notícia do incidente no galeão espalhou-se pela estrutura corporativa da Voe Brasil como um choque elétrico. Não veio como fofoca, mas como uma série de diretivas criptografadas de alta prioridade do escritório do CEO. Quando Cafu se acomodou na poltrona mais confortável do lounge de primeira classe do galeão, um copo de água com gás na mão, sua mala recuperada e colocada respeitosamente a seus pés por um Roberto trêmulo, toda a liderança executiva da companhia estava em modo de crise total. As demissões de Antônio Lima e Felipe foram processadas com uma velocidade implacável. O acesso deles aos servidores e e-mails corporativos foi revogado antes que o jato particular de Cafu estivesse totalmente abastecido. O motivo oficial nos memorandos internos era violação grave das políticas de conduta e ética. Nos bastidores, todos sabiam a verdade. Um comandante tentou brincar de Deus e descobriu que desafiara o verdadeiro dono do seu universo. A queda de Antônio foi particularmente brutal. Veterano de 25 anos, há poucos anos de uma aposentadoria generosa, ele era um piloto dos pilotos, respeitado e temido. Possuía um apartamento de alto padrão em Copacabana e era figura conhecida no clube de iates local. Em uma tarde, tudo isso ruiu. Sua demissão por justa causa provavelmente anulou grande parte de sua aposentadoria. Sua reputação, construída ao longo de décadas, foi destruída instantaneamente. A história, em contornos vagos mas aterrorizantes, já vazava nos fóruns dos sindicatos de pilotos. Antônio mexera com o passageiro errado em uma escala bíblica.
Para Cafu, as horas seguintes foram uma sequência de ações estratégicas calculadas. Sua equipe jurídica, composta por 3 dos advogados corporativos mais afiados do Brasil, chegou ao Galeão com expressões severas. Eles se reuniram com Cafu e Roberto, que, sob ordens diretas do CEO, relatou cada detalhe do incidente, desde o caos do embarque até a revelação chocante na ponte. Roberto, sabendo que sua carreira pendia por um fio, foi meticulosamente honesto. Quando o Gulfstream G650 de Cafu decolou de uma pista privativa, sobrevoando a Baía de Guanabara rumo a São Paulo, um plano já estava em movimento. Isso não seria varrido para debaixo do tapete. Cafu não tinha interesse em um acordo sigiloso ou um pedido de desculpas vazio. Ele vira a doença em sua companhia de perto e agora estava determinado a ser o cirurgião que a extirparia. O incidente inevitavelmente chegou ao público. Um passageiro do voo, munido de um vídeo mostrando Cafu sendo escoltado pela polícia, contatou um blogueiro de aviação influente. A primeira matéria foi sensacionalista. Comandante da Voe Brasil chama a polícia para passageiro rebelde. Mas Mariana Costa, seguindo as instruções de Cafu, fez algo sem precedentes. Ela confirmou a história e acrescentou o contexto explosivo. A Sportetec emitiu um comunicado em nome de Cafu, calmo, factual e devastador. O texto detalhava o incidente não como uma queixa emocional, mas como um estudo de caso sobre falhas operacionais e culturais na Voe Brasil. Confirmava a identidade de Cafu e seu status como acionista majoritário. Concluía: o Sr. Cafu acredita que este incidente oferece uma oportunidade única e necessária para uma reforma fundamental na companhia. Ele pretende usar sua posição como acionista controlador para garantir que a experiência de cada passageiro, independentemente de sua aparência, vestimenta ou classe de passagem, seja de segurança, respeito e dignidade. A tempestade midiática foi imediata. As ações da Voe Brasil, já frágeis, despencaram. Paulo Mendes foi forçado a fazer um pronunciamento público, um discurso humilhante de desculpas, prometendo uma revisão completa de todas as políticas e procedimentos. A história era perfeita para o ciclo de notícias 24 horas. Tinha raça, poder, injustiça e uma reviravolta kármica satisfatória. Cafu, agora o centro de uma visibilidade indesejada, não cedeu à pressão de aparecer em talk shows ou dar entrevistas. Ele trabalhou de seu escritório em São Paulo, um centro de comando onde orquestrou uma reformulação corporativa que a indústria da aviação brasileira nunca vira. Primeiro, forçou a renúncia de 3 dos membros mais conservadores do Conselho da Voe Brasil, aqueles que resistiam às propostas de modernização de seus proxies. Substituiu-os por especialistas em logística, tecnologia e, crucially, ética corporativa e diversidade. Segundo, liberou um pacote de investimentos de bilhões de reais. Incluía a aposentadoria acelerada dos antigos Airbus A320, a modernização das cabines com compartimentos de bagagem maiores e, o mais importante, a substituição completa do sistema de reservas obsoleto por uma plataforma personalizada desenvolvida pela Sportetec. A Voe Brasil pagaria caro por essa tecnologia. Uma jogada de capitalismo circular brilhante que beneficiava ambas as empresas de Cafu. Terceiro, e mais profundamente, ele atacou a cultura da companhia. Encomendou um programa de treinamento obrigatório para toda a empresa, desenhado por sociólogos e especialistas em recursos humanos de renome. Não era o típico treinamento de sensibilidade para cumprir tabela. Era um programa intensivo, imersivo, focado em desescalada, combate ao viés implícito e resolução de problemas centrada no cliente. Pilotos foram retrinados para se verem não como monarcas absolutos, mas como guardiões do serviço e da segurança de todos a bordo. Comissários receberam ferramentas para solucionar problemas, não para enfrentá-los. Agentes de portão ganharam mais autonomia e tecnologia para se comunicar melhor com os passageiros. O programa de volta ao chão foi ampliado e tornou-se uma parte permanente e avaliada do desempenho de cada executivo. O próprio Paulo Mendes foi fotografado 6 meses depois, carregando malas em um voo para Salvador, uma imagem que circulou amplamente nas redes internas da companhia. Em uma decisão surpreendente, Roberto Almeida não foi demitido. Cafu promoveu a chefe de uma nova força-tarefa nacional de experiência do cliente. A experiência traumática na ponte de embarque dera a Roberto uma perspectiva única sobre o que acontece quando as coisas dão errado, e Cafu acreditava que ele poderia transformar esse insight em mudança real.